Eu não deveria estar escrevendo isso. Na verdade, eu nem sei porque estou fazendo isso agora. Talvez porque minha cabeça esteja girando tanto que seja a única forma de manter o que sobrou da minha sanidade. Ou talvez porque, se eu sumir, alguém precisa entender o que aconteceu. Mas, por onde eu começo? Eu me chamo Clara. Tenho 28 anos. Sou formada em História e trabalho num pequeno museu universitário no interior de Goiás. Até poucas semanas atrás, minha vida era feita de café amargo, documentos mofados e salas silenciosas. Eu nunca acreditei em absolutamente nada disso. Rituais, entidades, magia negra, essas coisas. Sempre fui racional, o tipo de pessoa que precisa de provas, testemunhas, coerência. Mas isso que aconteceu, não tem explicação. Tudo começou quando recebemos uma caixa no museu. Sem remetente, sem nenhuma identificação além de um bilhete. Para ser estudado, pertence à coleção do ventre escondido. Eu achei estranho. Ninguém nunca ouviu falar disso. E quando abri a caixa, havia só terra, palha, pedaço de pano, envolto em um pano branco com nó duplo, um crânio humano, pequeno, como de uma criança. Eu congelei. Aquilo não era só estranho, era errado. Chamei o professor responsável pelo setor de antropologia, mas ele estava em licença. Mostrei para o técnico do laboratório, que achou que fosse um trote de mau gosto. E como a caixa não estava registrada no sistema, deixaram por minha conta. Foi aí que tudo começou a mudar. Nos dias seguintes, o ambiente do museu começou a pesar. O ar ficava mais abafado, como se não fosse ventilado. Mesmo com todas as janelas abertas, as salas pareciam mais escuras. E a caixa, ela voltava para a minha mesa. 3 vezes eu levei até o almoxarifado. 3 vezes a encontrei de volta sobre meus documentos. E eu juro por tudo. Na 3ª vez, a caixa estava levemente aberta e havia terra espalhada ao redor. Comecei a sonhar com lugares que nunca estive. Uma caverna úmida, com paredes cobertas de símbolos riscados com sangue. Crianças em silêncio, com olhos costurados. E uma mulher, sempre ela, me chamando com voz fina. Clara, você prometeu. Os ossos precisam ser devolvidos. Eu acordava sempre às 3h13, encharcada de suor, com um gosto metálico na boca e marcas vermelhas ao redor do meu pescoço, como se alguém tivesse me segurado. Comecei a pesquisar tudo o que pude sobre a tal coleção do ventre escondido, e foi aí que encontrei um artigo datado de 1967, numa revista marginal de ocultismo. Falava de uma seita que existia na região central do Brasil, formada por mulheres que praticavam rituais antigos para preservar a vida após o parto. Segundo a lenda, essas mulheres enterravam os próprios filhos recém-nascidos para que suas almas fossem mantidas puras. Depois, recolhiam os ossos e os guardavam em panos brancos, realizando rituais cíclicos para não deixarem o ventre secar eternamente. Macabro, mas parecia lenda, um mito local deturpado, pelo menos até aquela sexta-feira. Eu estava sozinha no museu, não era incomum. Estava organizando algumas gavetas quando ouvi um barulho vindo da sala de arqueologia. Um rangido, como se algo arranhasse madeira. Fui até lá. A porta estava aberta e a caixa não estava mais sobre a minha mesa. No lugar dela, havia terra, muita terra, espalhada pelo chão, pelas paredes, até pelo teto. E no meio da sala, encharcado de sangue seco e barro, estava o pano branco, aberto, sem o crânio dentro. Foi então que vi, no fundo da sala, uma figura encurvada, baixa, com cabelos ralos e brancos que cobriam o rosto. A pele parecia podre, esfarelando, e ela se arrastava, lentamente, como se procurasse algo, e murmurava: "Cadê? Cadê? Devolve que é dela, devolve que é dela." Eu corri, não esperei. Deixei a porta bater e fugi do prédio como se estivesse sendo engolida viva. Mas isso foi só o começo. Depois daquela noite, eu decidi que não voltaria ao museu. Pelo menos não enquanto não entendesse o que, exatamente, estava acontecendo comigo. Mas dizer isso e fazer isso são coisas diferentes.
Na segunda-feira seguinte, fui chamada pela coordenação. Alguém na limpeza havia encontrado a sala de arqueologia em estado deplorável, móveis revirados, marcas no chão, terra espalhada, e ninguém tinha registrado minha saída. As câmeras de segurança estavam todas offline. Meus superiores insinuaram que eu poderia ter tido algum tipo de surto. Ofereceram ajuda médica, um tempo de licença. Não aceitei. Só pedi alguns dias em casa, sem perguntas, e me deixaram ir. Mas o que encontrei em casa foi pior. A caixa, ela estava na minha mesa de trabalho. Mesmo lacrada, eu sabia o que havia ali dentro. O pano estava dobrado de forma diferente, como se alguém ou algo tivesse desfeito e refeito o nó. E havia um cheiro novo. Um cheiro forte de ferro velho misturado com algo doce, azedo, podre. Eu fiquei paralisada por uns bons minutos. Quando finalmente tive coragem, toquei o pano. Estava morno, úmido, como se tivesse acabado de sair de dentro de alguém. Fui tomada por uma náusea profunda. Corri até o banheiro e vomitei até perder as forças. E ali, encostada na parede fria do boxe, eu chorei como há muito tempo não chorava. Por quê? No fundo, eu já sabia o que estava acontecendo. A mulher dos ossos, como passei a chamá-la, tinha me escolhido. Ou pior, talvez eu tivesse feito parte disso desde antes e não me lembrasse. Eu não sei explicar, mas comecei a ter flashes, imagens que não faziam parte da minha vida, mas pareciam familiares. Um campo com árvores secas, um círculo de mulheres nuas, cantando em uma língua que eu não conhecia, um berço vazio. E mãos, muitas mãos sujas de terra, me segurando pelo tornozelo enquanto me empurravam para dentro de um buraco. Essas visões vinham sempre à noite. Começaram como sonhos, depois vieram mesmo com os olhos abertos. Às vezes duravam segundos, outras vezes eu perdia a noção do tempo. E com elas, vinham as vozes, sempre sussurrando, sempre a mesma palavra, promessa. A palavra começou a me perseguir. Em outdoors na rua, rabiscada em folhas soltas, riscada com unha na porta do meu apartamento. Um dia, encontrei um bilhete dentro da minha geladeira. Promessa feita não pode ser quebrada. Clara, a mãe quer os ossos. A partir dali, o terror ganhou o corpo. Os espelhos começaram a falhar. Meu reflexo não me acompanhava mais perfeitamente. Às vezes, ele piscava quando eu não piscava. Às vezes, ele sorria. Teve uma noite em que ele se virou de costas, enquanto eu ainda estava de frente. E foi também nessa semana que os vizinhos começaram a reclamar de barulhos. Batidas, gritos abafados, som de crianças chorando no meio da madrugada. Ninguém sabia de onde vinham. Só sabiam que, quando passavam perto da minha porta, o ar parecia mais denso. E uma vizinha chegou a desmaiar no corredor. Na sexta-feira, minha luz acabou por volta das 18 horas. Era cedo, mas o céu estava absurdamente escuro. Peguei uma vela e fui até a cozinha. E lá estava ela, a mulher. Não sei como ela entrou. Nem sei se ela estava realmente lá ou se era só um reflexo do que estava dentro de mim. Mas ela estava parada ao lado da caixa, agora totalmente aberta. O crânio estava de volta. E ao lado dele havia outro, maior, fissurado, com 2 dentes de ouro brilhando na boca entreaberta. Ela se virou lentamente, os olhos como 2 poças de breu em brasa, e disse com uma voz que parecia vir de dentro das minhas entranhas: "Você trouxe 2. Um veio pelo ventre, o outro pelo medo. Agora cumpra." Não me lembro do que aconteceu depois. Acordei na manhã seguinte, com os joelhos ralados, os braços cobertos de terra e minha boca com gosto de sangue. Mas a caixa não estava mais ali. No lugar dela, uma marca no chão. Um círculo de ossos e velas queimadas, formando um símbolo que eu não conhecia, mas que me dava náusea só de olhar. E o pior? Gravado no chão, em letras pequenas e fundas, como se arranhadas por unhas: "A próxima é você. A promessa ainda vive." Depois daquela noite, algo dentro de mim se partiu. E não estou dizendo isso de forma poética. É como se uma fenda se abrisse entre o que eu era e o que estava me tornando. Eu comecei a esquecer coisas simples: meu nome completo,
onde guardei as chaves, a última vez que dormi sem ouvir vozes. Mas certas coisas, essas eu lembrava com clareza obsessiva. Como o nome que ouvi nas visões, Valmira, a mulher dos ossos. Comecei a pesquisar. Fiz buscas com palavras soltas como rituais com ossos, figura feminina com véu e crânio, entidade chamada Valmira. Nada demais apareceu nos primeiros dias. Mas na madrugada de uma terça-feira, depois de horas olhando para fóruns antigos esquecidos da internet, encontrei um relato que fez meu sangue gelar. Um homem de Recife, no fim dos anos 90, contava sobre uma figura que aparecia em sonhos e exigia a entrega de ossos prometidos por um parente distante. Ele dizia que sua avó havia feito parte de um culto de ventre e que mulheres eram obrigadas a entregar filhos, abortos, partes de placenta ou até dentes de parentes recém-falecidos. Segundo ele, isso selava um pacto com uma entidade que chamavam de Valmira. No fim do relato, ele dizia que tentou fugir do pacto. Como consequência, sua esposa secou por dentro e morreu. Ele mesmo desapareceu meses depois. A página estava salva em um print. Era o único arquivo. Nenhum dado de contato, nenhuma confirmação. Mas eu sabia que aquilo tinha algo a ver comigo. Naquela noite, recebi uma ligação sem identificação. Atendi. Do outro lado, uma voz de mulher, muito baixa, quase um sussurro, disse: "Você se esqueceu da sua parte, mas ela não se esquece." A ligação caiu. Me tranquei no quarto, tapei as janelas, desliguei o celular. Fiquei ali por 3 dias, à base de água, tremendo como uma criança com medo do escuro. E ainda assim, ela entrou. Eu não a vi, mas ouvi a respiração e senti o cheiro, carne úmida, cabelo queimado, terra molhada e ferro. E ouvi, de novo, a voz dentro de mim: "Você nasceu para isso, Clara. Você nasceu no sangue e na promessa. O que está feito não pode ser desfeito." No quarto, sobre a escrivaninha, encontrei um novo item. Uma peça que eu nunca vira antes, um anel feito com dentes humanos. Ele cabia perfeitamente no meu dedo médio. E eu juro por tudo que ainda me resta de racionalidade, quando coloquei aquele anel, senti meu corpo aceitar, como se fosse parte de mim. Na manhã seguinte, encontrei uma carta debaixo da porta. Papel antigo, cheiro de mofo. A letra era minha, mas eu não escrevi aquilo. Há 1 ano, você a chamou. Numa noite de fraqueza, com sangue de sua menstruação e fios de cabelo. Fez isso no banheiro do museu, sem saber direito o que fazia. Mas ela ouviu, e agora ela quer. Ela cobra o que é dela. As memórias voltaram como uma avalanche. Eu, sozinha no banheiro, embriagada, chorando por mais uma gravidez ectópica que havia sido descoberta no início. Sem esperança, sem fé, sussurrando palavras de dor e revolta para o escuro. E no chão, desenhado com batom e raiva, um símbolo torto feito de espirais e riscos, misturado ao sangue que escorria pelas minhas pernas. Foi isso. Eu a chamei, não com intenção, mas com verdade. E agora ela cobrava. E eu sabia o que precisava fazer. Não porque queria, mas porque a ideia se formava na minha cabeça como uma ordem que não vinha de mim. Voltei ao museu. Dessa vez, levei comigo uma pá, um lenço preto e um isqueiro. Esperei até o fim do expediente. Me escondi nos fundos. E depois da meia-noite, caminhei até o jardim interno onde jaziam ossos e relíquias enterradas sob painéis de vidro. Fui até o canto mais esquecido, atrás da estátua do Cristo Barroco, e comecei a cavar, por mais de 1 hora, sem parar. Quando a terra finalmente cedeu, encontrei algo que não devia estar ali. Não eram ossos antigos, eram frescos, envoltos num tecido que ainda exalava calor. Um crânio pequeno, ossos de mãos com unhas ainda presas, dentes de leite soltos no fundo do pano. E então ouvi a risada, uma risada feminina, rouca e quase satisfeita, e uma presença atrás de mim. Não precisei me virar para saber que ela estava ali. Valmira. A promessa estava sendo selada. Eu acendi o fogo, e pela primeira vez em meses, me senti leve. Mas, no reflexo do vidro acima da cova, vi meu próprio rosto sorrindo. E vi meus olhos, negros, sem pupilas, como os dela.
Eu não sei exatamente quando comecei a acreditar que tinha algo à minha volta. Pode ter sido naquela época em que tudo começou a dar errado de forma quase ensaiada. O carro quebrou 3 vezes em uma semana. Meu gato fugiu sem motivo aparente. O andar de cima do apartamento ficou vazio, mas eu ouvia passos todas as noites. Eu era um homem cético, ou pelo menos achava que era. A curiosidade virou obsessão quando encontrei, num brechó no centro velho da cidade, um livro que não deveria estar ali. Envelhecido, com a capa sem título e as folhas manchadas, ele estava jogado no fundo de uma caixa cheia de quinquilharias religiosas. Era um compilado de rituais antigos. Alguns pareciam medievais, outros completamente sem origem identificável. O texto estava todo em português arcaico, misturado com latim e palavras que eu não conseguia traduzir, mas algo me atraía àquele livro. Uma sensação estranha, como se ele tivesse me escolhido. A primeira vez que tentei um dos rituais foi só por curiosidade. Uma invocação menor, dizia o texto. Uma oferenda simples, vela preta, vinho barato e um sussurro que eu nem sabia pronunciar direito. Fiz aquilo num domingo à noite, no quarto vazio do apartamento. Apaguei as luzes, tranquei a porta e segui tudo ao pé da letra. Nada aconteceu, ou pelo menos era o que eu pensava. No dia seguinte, acordei com o corpo inteiro dolorido. Meus olhos estavam vermelhos e eu não conseguia lembrar direito da noite anterior. Pensei que fosse só cansaço, mas aí vieram os sonhos. Eu via a mesma figura sempre, uma sombra grande, curvada, com a cabeça desproporcionalmente alongada, como um animal morto pendurado por cordas. Ela ficava me observando de longe, imóvel, mas eu sentia que ela ia se aproximando a cada sonho. Eu acordava sempre suando, com o coração batendo tão forte que parecia estar preso na garganta. Decidi tentar outro ritual. O livro dizia que, se eu seguisse as instruções corretamente, poderia ter um vislumbre do véu que separa os planos. Eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas não me importava. Preparei tudo de novo, um círculo de sal, osso de ave preta, que eu tive que comprar de um açougueiro estranho na periferia. Sangue, meu próprio sangue, e um espelho sem moldura. Foi aí que tudo deu errado. Durante o ritual, algo mudou. A vela começou a tremer antes mesmo de eu apagar as luzes. O espelho escureceu, como se um manto de fuligem tivesse descido por trás do vidro. E o mais estranho, o reflexo começou a se mover antes de mim. Sim, a minha imagem no espelho mexia antes de mim, como se soubesse o que eu ia fazer. Quando tentei interromper tudo, a vela explodiu. Não estou exagerando, ela estourou como se houvesse pólvora dentro. Fiquei com o lado esquerdo do rosto marcado de cera e queimaduras leves, mas o que realmente me fez perder o controle foi o som que ouvi no instante seguinte. Não era grito, era uma risada, e não vinha do espelho, vinha de dentro do meu apartamento. Na mesma hora, saí correndo do quarto, tranquei a porta atrás de mim, como se isso pudesse conter o que quer que fosse. Fiquei no sofá, em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido. A luz da sala piscava como se o prédio estivesse com sobrecarga, mas só ali, só no meu apartamento. A risada cessou. O silêncio que ficou depois foi ainda pior. Na manhã seguinte, pensei em jogar o livro fora. Peguei-o com um pano, evitando encostar diretamente nele, e o coloquei numa sacola de lixo. Levei até a lixeira do prédio, mas quando voltei para casa, ele estava na minha cama, aberto na mesma página do ritual que eu havia tentado. As coisas começaram a sair completamente do controle depois disso. Objetos mudavam de lugar. O interfone tocava de madrugada, mas ninguém respondia quando eu atendia. E o espelho, aquele espelho, eu o deixei virado para a parede, mas toda noite, quando acordava assustado com algum barulho, ele estava de volta à posição normal. E o reflexo sempre estava errado, sutilmente, mas errado. Meu rosto não piscava ao mesmo tempo, ou o fundo era diferente. Uma vez, vi meu reflexo sorrindo, mesmo eu estando sério. Fui atrás do brechó. Queria devolver o livro, exigir alguma explicação. Mas no lugar onde ele ficava, havia um terreno baldio, sem sinal de demolição, sem nenhuma obra. Apenas mato alto e restos de entulho. Comecei a me isolar. Não era só medo, era a sensação constante de ser observado. Em qualquer lugar do apartamento. No banheiro,
na cozinha, até mesmo debaixo da cama. Eu evitava dormir. Tomava litros de café. Me mantinha acordado por 30, 40 horas, até cair por exaustão. Mas os sonhos voltavam. E agora, com novos elementos. No sonho mais recente, não era mais a sombra que me observava. Era uma versão de mim mesmo, com os olhos escuros, sem íris, a pele pálida, quase azulada. Ele falava comigo sem abrir a boca, apenas me encarava enquanto eu ouvia, como se fosse dentro da minha cabeça. Você me chamou, agora me ouça. O pior foi o dia em que saí do banho e encontrei, riscado no espelho embaçado, uma frase curta. Falta só mais um. Eu não sabia o que significava. Um quê? Um ritual? Uma vítima. Nesse ponto, eu já não comia direito. Tinha emagrecido quase 8 quilos. Estava com os olhos fundos, olheiras marcadas. O pessoal do trabalho achava que eu estava em depressão. Alguns tentaram me ajudar, mas eu não queria envolver ninguém. Eu sentia que, se falasse demais, alguma coisa ruim aconteceria com eles também. A confirmação disso veio quando minha vizinha, Dona Lourdes, sumiu. Uma senhora de quase 70 anos, que sempre reclamava do cheiro estranho que vinha do meu apartamento à noite. Ela desapareceu numa madrugada em que, segundo outros moradores, saiu gritando do seu próprio apartamento, como se estivesse fugindo de algo. Mas as câmeras do prédio não gravaram nada, apenas ela saindo e nada mais. No dia seguinte, ao abrir o armário da área de serviço, encontrei um par de chinelos iguais aos que ela usava, molhados e com algo estranho grudado na sola. Um tipo de barro escuro e denso, o mesmo que eu vinha limpando nos pés toda vez que acordava, mesmo sem lembrar de ter saído de casa. E foi aí que percebi, eu estava perdendo o controle. Não era mais só algo ao meu redor, era algo dentro de mim. Tentei buscar ajuda. Fui atrás de uma mulher conhecida na região por lidar com limpeza espiritual. Uma benzedeira, dessas antigas, que todo mundo só procura quando o medo é maior que a vergonha. Ela me atendeu sem dizer uma palavra. Apenas me olhou como se já soubesse de tudo. Você trouxe isso com você, e não vai ser fácil tirar. Foi o que ela disse. Disse também que o que me acompanhava não era um espírito comum, não era um morto, nem uma maldição tradicional. Era algo que eu mesmo chamei. Algo que vive na borda do que é vivo e o que nunca deveria ter vida. Ela tentou me benzer. Fez orações, queimou ervas, jogou água benta, que, ao me tocar, borbulhou como se tivesse sido jogada em óleo quente. Ela recuou, pálida. Você não está mais sozinho aí dentro. Voltei para casa com o corpo doído, a cabeça pesada e a sensação de que eu não era mais o único ocupante da minha pele. Meus movimentos estavam atrasados, como se meu corpo respondesse com um leve atraso ao que eu queria fazer. E às vezes, ele fazia coisas antes de eu decidir, como quando acendi uma vela preta no quarto, sem nem lembrar de ter comprado uma, ou quando acordei no meio da noite com os joelhos ralados, o peito coberto de arranhões e os pés sujos de terra, mesmo com a porta trancada e sem sinal de arrombamento. Eu comecei a perceber que os apagões estavam mais frequentes. Perdia horas, às vezes um dia inteiro. Acordava com coisas escritas nas paredes, símbolos feitos com tinta vermelha ou com algo que parecia tinta. A frase "falta só mais um agora" estava escrita no espelho, na porta da geladeira, nas costas da minha camisa, como se alguém dentro de mim estivesse tentando me lembrar o tempo todo. Eu achei uma pasta no meu computador com vídeos, arquivos gravados durante as noites que eu achava que estava dormindo. Em alguns, eu apenas ficava sentado, encarando a câmera com um sorriso vazio. Em outros, eu falava, mas não com minha voz. Era como um sussurro rouco e grave, e dizia coisas como: ele quis, ele abriu, agora é meu. Em um dos vídeos, eu dizia para a câmera: quando o último nome for escrito, tudo se fecha, tudo recomeça. Mas que nome! Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho na sala. O som claro de uma caneta escrevendo sobre uma superfície. Levantei devagar, suando frio. Quando me aproximei, vi algo no espelho da sala. Meu nome. E embaixo dele, 5 outros. Todos riscados, menos o meu. Foi aí que entendi.
Os nomes eram de pessoas. Pessoas que desapareceram nos últimos meses. Pessoas que eu conhecia. A vizinha, um colega de trabalho, uma mulher que morava no andar de cima, um entregador que sumiu no meu prédio e um outro nome que me gelou por completo, da minha irmã. Ela estava desaparecida há uma semana. E eu, até então, tinha achado que ela só tinha viajado e esquecido de avisar. Mas não, a ficha caiu. Eu estava por trás de tudo, ou o que quer que estivesse dentro de mim. Eu era o instrumento. Corri até o telefone, liguei para a polícia, pedi socorro, disse que precisava ser preso, que algo estava errado comigo. Eles vieram, mas quando chegaram, o apartamento estava limpo. Não havia nomes no espelho, nenhuma marca, nenhuma prova. Um dos policiais me encarou com pena, como quem olha para um doente mental em surto. Eles me deixaram com um panfleto de ajuda psicológica e foram embora. Mas antes de sair, um deles olhou para mim e disse: "Ei, você tá com tinta vermelha na mão." Olhei. Era verdade, a mesma que usava nas escritas. Mas eu não lembrava de nada. Não mais. E o espelho, agora, tinha mais uma frase. A última. Agora é você. Depois daquela noite, eu não tentei mais pedir ajuda. Comecei a aceitar que o que estava acontecendo não podia ser combatido com remédios nem com orações. Não era loucura, não era possessão. Era outra coisa. Algo mais antigo, mais enraizado, como se fosse uma dívida que eu não sabia que tinha feito, mas que agora estava sendo cobrada com juros. Os dias seguintes se tornaram um borrão. Acordava em lugares diferentes do apartamento. Uma vez, trancado no armário. Outra, dentro da banheira cheia de água gelada, com marcas de mordida no próprio braço. Mas o pior não eram os lugares, eram as visões. Via pessoas no espelho, rostos apagados, sem olhos, mas com bocas abertas, como se gritassem em silêncio. Vi minha irmã, parada atrás de mim no reflexo, com o pescoço pendendo para o lado de um jeito impossível. Vi uma criança, vi um velho, todos me olhando com rancor. Uma madrugada, me peguei escavando o chão do corredor com as mãos nuas. Havia arrancado o piso de madeira com uma faca de cozinha. E ali, embaixo, cavando no concreto com unhas e sangue, encontrei algo. Um osso humano. Não sei de quem era. Não sei como foi parar ali. Mas ele tinha gravado um símbolo, o mesmo do ritual que fiz no início de tudo. Era como se alguém tivesse enterrado aquilo sob minha casa para selar o pacto. E ao ativar o ritual, eu tivesse quebrado o lacre. Entendi. Eu não trouxe a coisa até aqui. Eu apenas libertei o que já estava enterrado sob meus pés. Na noite seguinte, o símbolo apareceu na minha parede, sozinho, como uma rachadura. Só que não estava rachada. Estava desenhada em carvão, como se alguém tivesse feito de dentro da parede, empurrando para fora. Acordei com o som de alguém chorando. Mas não era um choro comum. Era um choro que vinha de dentro da minha cabeça, agudo, infantil e ao mesmo tempo distante, como se estivesse ecoando de dentro de um poço. Peguei meu celular e comecei a gravar. Não sei por quê. Talvez para deixar algum tipo de registro. Talvez só para tentar entender se era real. O vídeo durou 7 minutos. Quando assisti, o choro não estava lá. Mas aos 4 minutos e 12 segundos, minha imagem na tela vira a cabeça para a câmera, antes de eu fazer isso, e sorri. Só que não era meu sorriso. Era um sorriso largo demais, com dentes escuros e olhos apagados. Na noite seguinte, fui até o quarto da minha irmã, onde tudo começou. O quarto ainda estava intocado, com algumas caixas empilhadas e a janela trancada. Mas ao acender a luz, vi o que não estava ali antes. Ela, deitada no chão, imóvel, o corpo pálido, a corrente presa no tornozelo, como se tivesse sido arrastada, os olhos abertos, mas sem vida, como se tivesse sido devolvida apenas para me mostrar o resultado final. Caí de joelhos, chorando, pedindo desculpas, pedindo para acabar. Gritei com todas as forças, mas a única resposta que ouvi foi a porta do quarto se fechando sozinha atrás de mim. Fiquei preso ali por horas, ou dias, não sei. A luz não voltava. O ar parecia mais denso, como se o tempo tivesse parado.
até que ouvi aquela voz de novo, mas dessa vez não vinha da minha cabeça. Você trouxe o fim até aqui. Agora você fica para sempre. Senti uma dor rasgando o peito, como se algo estivesse saindo de mim, ou entrando. Acordei no hospital dias depois. Os vizinhos chamaram a ambulância por causa do cheiro vindo do apartamento. Encontraram o corpo da minha irmã e eu desmaiado, com a boca cheia de terra e marcas nas costas como se tivesse desenhado um símbolo com ferro quente. Mas o pior veio depois. Todas as noites, enquanto estou deitado aqui, alguém sussurra no meu ouvido: falta só mais um. E agora sou eu quem sorri sem querer. Sou eu quem sente as mãos se moverem sozinhas. Sou eu quem acorda com palavras escritas nas paredes do hospital. Eu achei que o ritual tinha aberto uma porta, mas talvez eu seja a porta agora. Sempre achei que certas histórias só existiam para assustar a criança ou entreter velho fofoqueiro em cidade pequena. Aquela coisa de pacto, seita, ritual, tudo isso para mim era invenção. Até que fui contratado para reformar um sítio isolado no interior de Goiás, e voltei de lá com a certeza de que tem coisa que a gente devia deixar esquecida. Meu nome é Edivaldo e sou mestre de obras. Trabalho com construção há mais de 20 anos, e nesse tempo já peguei de tudo: casa torta, cliente maluco, obra amaldiçoada. Na brincadeira, claro. Mas o que eu vi naquele lugar não era piada, era real, e me marcou num nível que nem o silêncio apaga. O tal sítio pertencia a uma família rica de Brasília, que queria transformar o casarão antigo em uma pousada rural. O lugar era bonito, cercado por mata e trilhas de terra batida. Mas tinha uma coisa esquisita ali. O casarão ficava no meio de um círculo de pedras. E quando eu digo círculo, não estou exagerando. Era perfeito. 21 pedras grandes, arredondadas, cravadas no chão como se alguém tivesse calculado cada milímetro. Elas formavam um limite exato em volta da casa. Nenhuma árvore crescia dentro desse espaço. Nenhuma raiz atravessava a linha. No primeiro dia de serviço, um dos rapazes que levei, o Jonas, tropeçou numa dessas pedras e quebrou o dente da frente. Na hora ele riu, mas depois o almoço ficou estranho. Calado, olhava muito pro mato. Na segunda noite, ele desapareceu. Pensamos que tivesse ido embora sem avisar, mas o carro dele ainda estava lá. E as botas, sujas de barro, estavam na porta do quarto onde dormia. Procuramos pela mata, pela estrada, avisamos a polícia. Nada, nenhuma pegada, nenhum barulho, nenhum rastro. Na manhã seguinte, encontrei algo estranho onde a gente guardava as ferramentas. Um círculo menor, feito com pedaços de cipó amarrados. Dentro dele, o dente do Jonas, e um papel queimado pela metade, com símbolos desenhados a carvão. O cliente mandou suspender a obra por precaução, mas me pediu para ficar e vigiar o local por uns dias, até ele decidir o que fazer. Eu aceitei, tolo como só alguém que precisa de dinheiro demais aceita. Na terceira noite, sonhei com uma mulher. Ela usava um vestido vermelho, e o rosto era coberto por uma máscara feita de galhos e pelos de bicho. Ela me chamava pelo nome, sussurrava, e dizia sempre a mesma frase. A barreira foi quebrada. Acordei suando, com gosto de terra na boca, e quando olhei pela janela do quarto onde dormia, uma das pedras do círculo estava tombada. A pedra caída não fazia sentido. Eram blocos pesados, antigos, fundidos ao solo com o tempo. Para tombar daquele jeito, alguém teria que usar uma alavanca, talvez uma retroescavadeira. Mas estávamos no meio do nada, só eu, as ferramentas e o silêncio. O estranho é que o chão ao redor não tinha marcas, nenhum rastro de animal, nem pegada humana. Só a pedra caída, inclinada para fora do círculo, como se algo de dentro tivesse empurrado para sair. Tentei levantar sozinho. Inútil. A pedra era sólida como cimento puro. A partir daquela noite, as coisas começaram a se inverter. O tempo mudou, mesmo em pleno verão. O céu ficou cinza e um vento frio passou a soprar à noite, vindo de dentro da mata. As luzes da casa começaram a oscilar às 3 da manhã, todos os dias, exato como um relógio. E junto com isso, um som, um choro seco, infantil, mas errado, como se alguém estivesse imitando o choro de uma criança.
Fiquei acordado com a faca de cozinha na mão, tentando convencer a mim mesmo de que era só o nervo, só o medo. No dia seguinte, fui até o povoado mais próximo e perguntei a uma senhora na venda se ela conhecia o sítio. Ela não respondeu, só olhou para mim e disse: "A casa do círculo ainda está em pé. Aceti. Então reze para ela não lembrar de você." Pensei em rir, mas não consegui. Voltei ao sítio. Naquela noite, me tranquei com todos os móveis encostados na porta do quarto. O gerador caiu às 2h59, 1 minuto antes do costume. Silêncio total. E então, passos, leitos, no chão de madeira, como se alguém descalço estivesse caminhando entre os quartos. Parei de respirar. Ouvi algo parar do lado de fora da minha porta. Um arranhar leve. 3 batidas. Toque, toque, toque. E depois, a voz, baixa, na mesma entonação do sonho. A barreira foi quebrada. Edivaldo. Como sabia o meu nome? De manhã, quando o sol aliviou o breu, saí com o machado de poda e fui direto para a pedra tombada. Queria levantar aquilo de qualquer jeito. Senti que aquilo era o que mantinha o lugar contido, protegido. Mas ao chegar lá, encontrei outra coisa. Todas as pedras tinham sido deslocadas. Às 21, elas estavam em círculo ainda. Sim, mas ao redor da casa. Só que agora, do lado de fora, e bem no centro do gramado, onde antes era o chão da frente, alguém havia desenhado com cinzas e terra um símbolo torto. Uma espécie de espiral entrelaçada com braços que pareciam de gente. E cravado no meio dele, um espeto de fel com a minha faca de cozinha atravessada. Demorei minutos para conseguir entrar na casa. Não era medo, era pânico. Era como se o ar ao redor estivesse mais pesado, como se o mundo estivesse me empurrando para longe daquele lugar. Mas eu fui, porque alguma coisa me dizia que fugir não ia adiantar, que aquilo já estava em mim. Já sabia quem eu era. Peguei a faca do espeto com as mãos trêmulas. Ela estava quente, quente de um jeito impossível. Como se tivesse saído do fogo, embora o metal estivesse ali na terra desde a noite anterior. Tentei limpar, mas a lâmina estava grudada de sangue seco. Eu não tinha sangrado. Pelo menos, não que eu soubesse. Dentro de casa, as coisas estavam fora do lugar. As cadeiras viradas, o rádio antigo ligado, chiando numa frequência vazia. E o cheiro, um fedor ácido, entre carne estragada e flores apodrecidas. Na cozinha, encontrei algo entalhado na madeira da mesa. 3 palavras. A colheita começou. Aquilo ativou algo em mim. Subi correndo até o sótão. Era o único lugar da casa que eu ainda não tinha explorado. A porta estava trancada desde o primeiro dia e a chave, perdida. Mas empurrei com o ombro até a madeira ceder. O que encontrei lá dentro me fez duvidar da minha sanidade. Paredes cobertas de símbolos, riscados a faca, alguns com o que parecia ser sangue seco, outros com barro e carvão. No centro, uma espécie de altar rudimentar, feito com ossos pequenos demais para serem de animais grandes. Bonecos feitos de palha e cabelo humano pendiam do teto, girando levemente com o vento que não vinha de lugar nenhum. E em cima do altar, um caderno velho, não de anotações, mas de fotos. Fotos minhas, desde a adolescência, na escola, com minha mãe, com amigos que nem vejo mais. Imagens que eu nunca tirei, algumas visivelmente feitas à distância, outras de dentro da minha casa, de dentro do meu quarto. Na última página, uma imagem recente, eu dormindo na rede da varanda do sítio. A data anotada era da noite anterior, mas eu estava sozinho. Ninguém ali para ter registrado, ou pelo menos era o que eu pensava. Na foto, ao fundo, atrás de mim, um vulto preto, agachado no canto, com olhos pequenos e muito, muito brancos. Desci do sótão carregando o álbum e fui até a mata, pro círculo original. As pedras agora estavam espalhadas como se tivessem sido cuspidas para fora. No centro, onde antes era grama, havia uma fissura no chão, como se o solo tivesse rachado de dentro para fora. O ar ali era diferente, mais frio, mais denso, e então ouvi sussurros, vários, misturados,
como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, uma em cima da outra, como folhas ao vento. E no meio delas, um nome repetido: Edivaldo, Edivaldo. Fui para a cidade, desesperado, mas sem coragem de contar a verdade. Procurei a senhora da venda. Quando entrei, ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse antes mesmo que eu falasse: eles abriram. Você deixou abrir. Tentei perguntar quem, mas ela me interrompeu com a mão e pegou uma caixa de madeira pequena, cheia de símbolos parecidos com os do sótão. Isso aqui é tudo que restou dos antigos que selaram o círculo. Só funciona uma vez. Se falhar, acabou. Pedi para ela me ensinar qualquer coisa, mas ela só disse: você não vai selar nada. Você já foi escolhido. Voltei para o sítio sem entender, e naquela noite a coisa veio. A noite caiu como uma cortina de chumbo. Não havia barulho de grilo, de sapo, de nada. O silêncio da mata era sufocante, como se todos os bichos soubessem que estava vindo e tivessem se escondido. Acendi todas as luzes da casa, mas a energia oscilava. Os interruptores faziam um som estranho, como se algo estalasse dentro das paredes. O gerador no fundo da propriedade falhava, cuspindo faíscas. Peguei a caixa que a senhora da venda me entregou e levei até a sala. Dentro dela havia cinzas, uma corrente de ferro, um pequeno frasco com líquido escuro e uma pedra vermelha, do tamanho de uma azeitona. Tudo envolto por um pano de linho sujo. Nenhuma explicação, nenhuma instrução. O álbum de fotos ainda estava comigo. Resolvi folhear de novo, buscando alguma pista. E lá, bem no final, onde antes a última foto era minha, dormindo, agora havia mais uma imagem. A foto era daquela tarde. Eu, de costas, abrindo o portão do sítio. E, mais uma vez, ao fundo, o vulto. Desta vez mais nítido. Uma figura humana, sim, mas com os membros longos demais, a cabeça inclinada como se estivesse se arrastando, e os olhos ainda mais brancos. Aquilo não fazia sentido. A foto era nova. Eu não tirei. Ninguém tirou. Eles já estão dentro. Sussurrou algo. O som veio da parede. Olhei devagar. Um ponto escuro, quase imperceptível, formava-se perto do rodapé. Umidade? Não. Aquilo se movia. Era como uma mancha viva, crescendo, escorrendo. Então, ouvi a primeira pancada. Dove, na porta dos fundos. Fui até lá com a faca de churrasco na mão. Abri devagar. Nada. O terreiro vazio. Apenas o som do vento soprando por entre as árvores. Mas, quando me virei para voltar, uma sombra cruzou o corredor. Não vi o que era. Só ouvi os passos, leves, rápidos, correndo na direção do sótão. Corri atrás. Quando subi, o ar estava gélido. E o altar de ossos estava reorganizado, como se alguém tivesse estado ali. A pedra vermelha que estava comigo na caixa estava sobre o altar, e uma palavra tinha sido escrita no teto em carvão: sacrifício. Foi aí que me dei conta. Aquela caixa não era para proteção, era para execução. Eu era a peça final. Eles só precisavam que eu abrisse, que eu estivesse presente. As vozes começaram a crescer, ecoavam nos cômodos, no chão, na minha cabeça. Fugi, saí correndo. Me embrenhei no mato sem pensar. E foi lá, na beira da cerca, que eu o vi de verdade pela primeira vez. Uma figura alta, pele cinzenta esticada como couro molhado, mãos compridas demais, pés descalços e rasgados, e no rosto, o pior de tudo, um sorriso feito com dentes humanos costurados. Ele não me atacou, apenas apontou para o chão, onde a terra estava mexida, como se algo tivesse sido enterrado ou desenterrado. Era uma cova rasa. Enterrei a caixa. Queimei o que restava do altar. Derrubei o sótão. Mas nada mudou. Agora, todas as noites, às 3h17 da manhã, o álbum de fotos reaparece no chão da minha sala. E sempre com uma nova imagem. Às vezes sou eu na cozinha. Às vezes, dormindo. Às vezes, olhando para a câmera, com uma expressão que eu nunca lembro de ter feito. Uma vez apareceu uma foto da minha mãe, outra vez da senhora da venda, sempre com o vulto ao fundo. E todos eles morreram dias depois. Não sei mais o que é verdade.
o que é pesadelo, mas tenho certeza de uma coisa: o ritual não precisava me matar, só precisava me deixar aqui, cuidando do círculo, sendo o novo guardião. Porque agora sou eu quem escolhe as próximas vítimas. E você que ouviu até aqui não devia ter aberto isso. Eu não acredito em nada disso, tá? Já vou dizendo antes que comece o julgamento. Mas o que aconteceu não tem outra explicação. Não da forma que foi. E não no lugar onde foi. Meu nome é Rafael. Tenho 29 anos e sou técnico em sonoplastia de uma produtora audiovisual pequena aqui no interior de São Paulo. No fim do ano passado, a gente recebeu uma proposta de uma banda underground que queria gravar um clipe num casarão abandonado, desses que parecem ter parado no tempo. Um lugar chamado Estância da Encruzilhada, no meio de uma propriedade rural, a uns 30 minutos da cidade, sem nenhuma casa por perto. A banda se chamava Cordas de Sangue. Sim, esse era o nome. Um som meio experimental, meio doom metal, com umas letras soturnas que, sinceramente, me davam uma sensação esquisita mesmo antes de conhecer os caras. Mas dinheiro é dinheiro, né? E como eles pagaram adiantado, ninguém questionou muito. A gravação foi marcada para um sábado à noite para aproveitar a iluminação natural da lua cheia, como os próprios músicos pediram. Eu achei estranho, porque isso exigia mais equipamentos, gerador, luz auxiliar, etc. Mas eles estavam convictos. Disseram que era parte da estética do clipe. Chegamos por volta das 18 horas. A entrada da estância era um portão de ferro retorcido, coberto de ferrugem e mato seco. Um caminho de terra levava até a casa, um sobrado de 2 andares, com janelas arqueadas e paredes descascando. As árvores ao redor pareciam crescer tortas em direção à casa, como se o lugar as atraísse. Parecia desenho de pesadelo. Quando entrei, senti um cheiro estranho, meio metálico, meio queimado. Era como se algo tivesse acontecido ali recentemente, mas não havia sinal de fogo. Só o ar pesado, parado e manchas escuras no chão de madeira que pareciam ter séculos. A banda já estava lá. 4 caras, todos vestidos de preto, com umas vestes que mais pareciam túnicas cerimoniais do que figurino de show. Eu perguntei, brincando: vai ter missa negra hoje? O vocalista, um tal de Luciano, olhou direto nos meus olhos e respondeu: mais ou menos. Eu ri, mas ele não. Começamos a montar o equipamento no salão principal, onde antes deveria ter sido uma sala de jantar. Os vidros estavam quebrados, a pintura caindo, mas o piso de madeira resistia firme. No meio da sala, eles montaram uma estrutura, um pentagrama desenhado com o que parecia ser tinta vermelha e cordas penduradas em estacas de ferro nas laterais. Em cada ponta do pentagrama, uma vela grossa, já parcialmente derretida. Eu achei que fosse tudo cenografia. Só mais tarde percebi que não era. Eles disseram que iam começar uma espécie de performance antes da gravação e que não queriam ninguém atrapalhando. Que só ligássemos as câmeras, saíssemos do campo de visão. Tudo parecia teatral demais. E eu, com minha cabeça cética, ainda achava que era só show. Mas foi só quando começaram a entoar uma espécie de canto gutural, em latim ou coisa parecida, que a temperatura na sala caiu de forma absurda. E aí, uma das câmeras parou de funcionar. Depois a luz oscilou. A tela do monitor de apoio ficou preta. Foi então que vi pela primeira vez. Uma das cordas começou a se mover sozinha, não balançar com o vento. Ela se esticou, como se algo invisível a estivesse puxando. Depois outra. E outra. Em segundos, as 5 cordas estavam esticadas e firmes, vibrando como se fossem cordas de um instrumento invisível. E então, elas começaram a tocar sozinhas. O som que saía era um lamento, algo que não se parece com nada que já ouvi. Era como ouvir almas sendo puxadas para dentro de um poço sem fundo. E ao fundo, os gritos abafados dos músicos. Mas eles não estavam gritando de medo. Eles estavam rindo. Quando percebi que as risadas vinham deles, me deu um nó no estômago. Aquela não era uma encenação. Não era performance. Era algum tipo de ritual real, ou o que quer que isso fosse. E eu estava preso no meio. Fui tentar desligar o gerador, que ficava do lado de fora da casa, mas ele já tinha parado sozinho.
A luz natural da lua, entrando pela janela sem vidro, era a única iluminação. E mesmo assim, dentro da sala, parecia mais escuro do que deveria. Era como se a casa engolisse a luz. Eu dei um passo para trás e a madeira do assoalho rangeu alto. O som das cordas parou por um segundo, como se aquele barulho tivesse incomodado alguma coisa. Lucien virou o rosto para mim. Os olhos dele estavam completamente negros, sem íris, sem nada. Apenas duas bolas escuras que pareciam absorver a luz em vez de refletir. Já começou, Rafael, ele disse, com a voz rouca. Você devia ter saído quando teve chance. Eu corri. A câmera que estava no tripé virou sozinha, na minha direção, e caiu no chão com um baque surdo. Um som seco, mas eu não parei para conferir. Passei pela porta da frente e tropecei nos degraus da varanda. E então vi as árvores se mexendo. Não era o vento. Elas tremiam como se vibrassem de dentro para fora, e suas sombras se alongavam pelo chão, em direção à casa. As folhas estalavam, caíam secas, e uma delas, juro por tudo, sussurrou meu nome quando passou voando do meu lado. Eu tentei ligar o carro, mas o motor só fazia aquele ruído de partida falha. Bati no volante. O medo já tinha tomado conta do corpo inteiro, e as mãos tremiam como se eu estivesse em choque. E foi nessa hora que ouvi a música de novo, mas agora ela vinha de dentro do carro. Olhei para o banco de trás. Nada, mas o som das cordas estava mais nítido ali dentro do que na casa. Era como se estivesse dentro da minha cabeça. E então senti algo me tocar. Era uma sensação fria, úmida, na nuca, como se dedos finos, molhados, estivessem me acariciando. Me virei num impulso, mas novamente não vi ninguém. Só que, no vidro traseiro, começou a surgir uma marca, como se alguém pressionasse o rosto contra o vidro por dentro. Um rosto sem boca, só com olhos fundos, e duas linhas vermelhas escorrendo de onde deveriam estar os ouvidos. Eu saí do carro gritando, tropeçando, batendo com o ombro na lateral. Corri pela estrada de terra, de volta pro portão. A única coisa que conseguia pensar era sair daqui, sair daqui, sair daqui. Cheguei ao portão. Estava fechado, e não por correntes, por raízes. As mesmas árvores que cercavam a casa tinham se entrelaçado no ferro. Era como se o lugar tivesse decidido me prender ali. E foi então que a música parou. Silêncio absoluto. Voltei a cabeça para trás, devagar. Lucien estava na varanda, parado. As cordas agora estavam penduradas em seus braços, enterradas na carne. Ele sorria, como se aquilo fosse prazeroso. Os outros estavam de joelhos, com os olhos virados e a boca aberta, mas sem emitir som algum. Pareciam em transe, ou mortos. Lucien levantou a mão, e todas as 5 cordas vibraram ao mesmo tempo. O som que saiu fez o peito vibrar, como se tivesse atingido algo dentro de mim. Caí de joelhos, sem ar. O coração acelerou tanto que achei que fosse apagar. E quando levantei o rosto, ele já estava ali, diante de mim. Não Lucien, não os outros. Uma coisa, algo que tinha se formado no centro do pentagrama, onde antes só havia sombras. Algo feito de ossos, pele sem cor e olhos de vidro que giravam dentro do crânio. As cordas agora se ligavam a ele, puxando pedaços da carne dos músicos, como marionetes humanas. Aquilo olhava para mim e me reconhecia. A entidade que eles invocaram não era cega. Eu tentei me levantar, mas a perna não respondia. Estava dormente. Ou era medo demais. O som das cordas continuava, agora mais grave, como se cada nota fosse uma batida de tambor enterrada em carne viva. As árvores ao redor pareciam mais próximas, como se estivessem avançando, centímetro por centímetro, sufocando o terreno. A criatura, aquela coisa feita de membros e costuras, com os olhos girando, dava passos lentos em minha direção. E com cada passo, as cordas esticavam. Uma parte do corpo dela tremia, como se a carne estivesse sendo rasgada por dentro. E então eu entendi. Ela estava sendo construída com os corpos daqueles músicos. As cordas eram veias, e veias precisam de sangue. Lucien observava como o maestro de uma sinfonia doentia. Em algum momento, ele deixou de ser humano. O rosto dele se alongava como cera quente. Os dentes estavam tortos demais para caber dentro da boca.
Mas ele sorria. Sempre sorria. É assim que se entra no mundo verdadeiro. Rafael, ele disse, enquanto a criatura avançava. Você nos viu. Agora não tem volta. Eu ainda tinha meu celular. Foi o único reflexo que tive. Tirar ele do bolso, abrir a câmera e apontar. A criatura parou. Foi como se tivesse medo de ser registrada, mas não por superstição. Era algo mais profundo. Como se a imagem capturada ameaçasse rasgar alguma camada da realidade onde ela existia. Algo entre o nosso mundo e o deles. A criatura gritou. Um som fino, como metal sendo serrado com faca. As cordas vibraram violentamente e Lucian cambaleou, como se tivesse levado um soco invisível. A tela do celular tremia, mas continuei gravando. A imagem tremulava, como se fosse impossível manter o foco. Mas eu vi o momento em que as cordas arrebentaram. Um estalo seco, depois outro, e então gritos. Gritos humanos. Os músicos começaram a desfalecer, os olhos voltando ao normal segundos antes de caírem de lado, como se só então tivessem acordado. A criatura se contorceu, perdendo forma, desmanchando. As sombras recuaram, como se fugissem de alguma luz invisível. E então, silêncio. A casa escureceu de novo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez minutos, talvez horas. Quando consegui andar, as árvores estavam imóveis. O portão estava aberto. Meu carro funcionou na primeira tentativa. Só quando cheguei em casa percebi que o vídeo no celular não tinha som. Nenhum. A imagem estava lá, tremida, escura, mas presente. Até que no final aparece meu rosto. E por 2 segundos, antes de cortar, uma silhueta atrás de mim, que não era de ninguém conhecido. Apaguei. Mudei de cidade. Nunca mais falei com nenhum deles. Não sei quem sobreviveu. Se alguém além de mim conseguiu sair. Mas às vezes, de madrugada, acordo com o som de cordas vibrando no escuro. Como se alguém estivesse afinando um instrumento dentro das paredes. E toda vez que ouço isso, me pergunto, será que eu saí mesmo de lá? Ou será que as cordas só mudaram de lugar? Não sei se você vai acreditar em mim. Eu mesmo só comecei a aceitar depois que as cicatrizes começaram a arder em noites de lua nova. Mas se eu não contar, parece que aquilo ainda vive dentro da minha cabeça, me sufocando. Era para ser só um trabalho de campo. Sou estudante de geografia. E um dos meus colegas tinha conseguido um estágio em um mapeamento rural, daqueles bancados por empresa de agro que quer comprar terra barata no interior de Goiás. Ele chamou a gente para ajudar. Dinheiro fácil, gasolina paga, acampamento no mato por 5 dias. Aceitei na hora. A área era isolada, cheia de clareiras abertas no meio do cerrado, quase sem sinal de celular. Só estrada de chão e poeira vermelha até onde a vista alcançava. O velho que cuidava da fazenda onde a gente ia montar acampamento chamava-se Aloísio. Rosto seco, olhos fundos e um cigarro que nunca apagava. Você fiquei longe do campo seco, ele disse no primeiro dia, apontando para uma área distante, no sopé de um morro sem vegetação. Aquilo ali não dá nada, só dá problema. A gente riu. Ele devia estar falando de bicho ou de buraco, sei lá. Só que à noite, perto das 2 da manhã, ouviu-se um som. Um estalo seco, como madeira se partindo. Depois, silêncio. Depois, o som de uma risada. Baixa, como se alguém estivesse rindo para dentro da terra. Na manhã seguinte, um dos drones da equipe parou de funcionar exatamente sobre aquele campo seco que a Luísa apontou. Fui com Davi até lá para buscar. Quando atravessamos a cerca, o ar pareceu pesar. O mato estava morto, completamente seco, mas não queimado, apenas sem vida. O chão era rachado, negro, como se tivesse sido cozido de dentro para fora. O drone caiu no centro de um círculo perfeito, como se alguém tivesse delimitado aquilo com régua e compasso. E ali, cravado no chão, estava um símbolo de pedras. Um desenho circular com espirais concêntricas e linhas que cruzavam em ângulos impossíveis. Parecia pulsar quando a gente olhava por muito tempo. Cara, isso aqui é ritual de alguma coisa, disse Davi, puxando o celular para filmar.
Quando ele deu um passo dentro do círculo, o céu escureceu. Não havia nuvem, mas a luz sumiu. As cigarras pararam. Nenhum som. Só o próprio silêncio vibrando nos nossos ouvidos. E foi nesse momento que vimos um vulto parado bem à borda do campo seco. Não tinha rosto, só 2 buracos no lugar dos olhos e braços longos demais para qualquer ser humano. Davi correu. Eu fiquei congelado por 2 segundos a mais. Tempo suficiente para ver que o chão, sob o símbolo, se mexia, como se respirasse. Rafael, bora, caralho. Corri. Não olhei para trás. Só corri. Quando voltamos, Aloísio já sabia. Vocês pisaram lá, né? Não respondi. Ele pegou uma garrafa de pinga, se benzeu e cuspiu fogo no chão ao nosso redor. Formou um círculo de chamas fracas. Agora é tarde, ele disse. O que dorme sob aquele chão foi acordado. A gente tentou fingir que nada tinha acontecido. O grupo todo ainda estava lá. 6 pessoas, contando comigo e Davi. Só que aquela noite ninguém dormiu. Eu fiquei dentro da barraca, olhos abertos, suando frio mesmo com o vento gelado que vinha das matas. Do lado de fora, o Aloísio passou a noite inteira andando em círculos ao redor do acampamento, murmurando alguma coisa que parecia latim, ou talvez um dialeto indígena antigo. Toda hora ele parava, cuspia no chão, jogava cinza do cigarro e voltava a andar. Por volta das 3 da manhã, uma das meninas do grupo, a Júlia, saiu da barraca em silêncio. Ninguém viu. Quando deram falta dela, o céu já começava a clarear. As pegadas iam direto para o tal campo seco. Encontramos Júlia ajoelhada no meio do símbolo, com os olhos abertos, mas completamente vazios. Ela murmurava alguma coisa, uma mistura de frases sem sentido. A espiral não termina, a espiral não termina, a espiral. E continuava. A voz dela era errada. Saía como se não pertencesse a ela. O Davi tentou puxá-la para fora. Quando encostou nela, ele gritou. Gritou como se tivesse colocado a mão em brasa viva. O braço dele ficou coberto de marcas, como se tivesse sido arranhado por dentro da pele. E mesmo com isso, a Júlia continuava imóvel. Aloísio apareceu, correu até ela e jogou um punhado de terra preta sobre sua cabeça. Ela desmaiou. Na hora, o vento parou e o símbolo pareceu murchar, como se tivesse perdido energia. Mas aquilo não era o fim. Agora ele tem o cheiro de vocês, Aloísio disse, encarando cada um de nós. Vai seguir até o último. Pensamos em ir embora. Era o óbvio. Só que o jipe não pegava. Os pneus estavam murchos. E os celulares? Todos descarregados, mesmo aqueles que estavam com bateria cheia na noite anterior. Era como se alguma coisa sugasse energia do lugar. Nosso grupo se dividiu. 2 ficaram para tentar arrumar o carro. Eu, Davi e a Mariana fomos até o rio buscar água. No caminho, passamos por uma árvore com marcas estranhas no tronco, como se gás tivesse encavado ali algo que parecia um rosto. A Mariana congelou. Isso é o símbolo, ela disse, apontando. E era o mesmo símbolo de espirais, entalhado fundo na casca da árvore. Foi quando ouvimos um som molhado, como pés descalços caminhando sobre lama. Mas não tinha ninguém. O som se aproximou. Cada passo, mais perto, mais pesado. Davi puxou o canivete. Mariana tremia. E eu só conseguia ouvir a respiração atrás de mim. Lenta, baixa, quente demais. Como se alguém estivesse colado no meu pescoço. Quando me virei, vi de relance 2 olhos, negros, profundos, sem fundo, encarando os meus. E dentes, mas dentes que não faziam sentido. Longos, finos, como ossos expostos. Corremos. Eu juro que corremos. Mas o caminho parecia não acabar. O mato fechava sozinho. As árvores mudavam de lugar. Corremos até o som parar. E quando olhamos para trás, o símbolo estava ali, feito de sangue, estampado no chão batido. Chegamos ao acampamento quase sem fôlego. A Mariana tinha cortado a perna em algum galho no caminho. O Davi estava pálido como um lençol. E eu só queria sair dali. Mas o lugar parecia querer o contrário.
Parecia que cada vez que a gente tentava escapar, a mata fechava mais. O silêncio ao redor era opressor, como se nenhum animal ousasse fazer barulho naquela área. E então ouvimos o barulho. Pá, pá, pá. Era metálico, ritmado. Vinha de perto da clareira. Fomos ver. O segundo grupo, que tinha ficado tentando arrumar o jipe, não estava mais lá. Em vez disso, encontramos um relógio de pulso pendurado em uma árvore, ainda funcionando. Ao lado, um cinto jogado no chão e marcas no barro, como se alguém tivesse sido arrastado de costas para dentro da floresta. O som metálico continuava, até que vimos, no meio do campo seco, o mesmo onde o símbolo estava, havia uma estaca de ferro cravada no chão, e presa nela, por uma corrente enferrujada, estava Júlia, de novo, de pé, com os braços caídos e a cabeça tombada. Mas não era ela. O corpo era o mesmo, mas algo ali dentro era diferente. Quando nos aproximamos, os olhos dela se abriram de repente. Brilhavam como carvão em brasa. A boca se contorceu. Não em um sorriso, mas uma espécie de careta animalesca. Ele me viu por dentro. A voz era múltipla. Não só a dela, mas de muitas vozes misturadas. O Aloísio surgiu por trás da gente. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Outras figuras, encapuzadas, saíam da mata, todas usando colares feitos com ossos pequenos, alguns de animais, outros não pareciam. Um círculo se formou em volta da estaca, e Aloísio disse: aquele que desperta o selo precisa selar a própria alma. Como assim? Gritei. Vocês sabiam disso desde o começo. Sabíamos que algo estava trancado aqui. Não sabíamos o que. A Júlia começou a se contorcer. A corrente balançava e rangia. E então o som mudou. Não era mais metálico. Era carne sendo rasgada. Ela começou a se romper por dentro, como se algo estivesse saindo, e não tentando entrar. A Mariana vomitou. Davi ficou paralisado. E eu só dei um passo para trás. Mas a estaca tremeu. O chão ao redor rachou. Uma fumaça espessa subiu de dentro da terra, e no centro do símbolo agora havia uma criatura, sem forma definida. Era sombra, era dente, era olho, e ria. Uma risada que não tinha som, mas ecoava dentro da cabeça. Ele viu vocês, Aloísio disse, ajoelhando-se no barro. E agora, ele lembra dos nomes. A criatura se arrastava na nossa direção, mas não caminhava. Ela deslizava, como se a realidade se contorcesse à sua volta. Onde passava, a vegetação morria, o chão afundava, o tempo parava. Fomos os únicos a correr. O resto ficou, ou foi deixado. A Mariana caiu no meio da fuga. Eu ouvi o grito, olhei para trás e vi ela sendo puxada pela perna, com o rosto arrastando na terra. Davi quis voltar, mas agarrei ele pelo braço e forcei a continuar. Não dava mais. A mata tinha virado labirinto de árvores negras e galhos cortantes. Os caminhos que conhecíamos sumiram. Quando finalmente saímos da parte seca da mata e alcançamos a margem do rio, estávamos cobertos de lama, sangue e medo. As roupas rasgadas, a pele marcada. Mas o pior não era isso. O pior era o silêncio. Ficamos ali, esperando o dia clarear. Mas ele não clareou. O sol simplesmente não nascia. Foi o Davi quem percebeu primeiro. Isso aqui não é mais o mesmo lugar, cara. E ele estava certo. O céu parecia um teto pintado de cinza. A floresta era imóvel, como se tudo ali tivesse sido coberto por uma película de sonho ou pesadelo. A água do rio não refletia nada. Nem a gente, nem a luz. A gente nunca saiu, murmurei, sentindo o ar pesado. A gente só foi empurrado para dentro. E foi quando vimos as marcas. No barro à margem, desenhadas com as mesmas linhas do símbolo da clareira, estavam os nossos nomes. 4 vezes, cada um, riscado com uma linha diagonal, exceto o meu. Davi tentou apagar com o pé, mas foi como tentar apagar uma cicatriz de pedra. A terra queimava ao toque. E então, como se respondendo ao gesto dele, o som voltou. Primeiro um farfalhar, depois um estalo. Depois, passos. Ele veio de novo, mas dessa vez não como sombra. Ele veio usando um de nós.
A criatura havia entrado na Mariana. O rosto dela agora era uma máscara de ódio congelado. Os olhos brilhavam em um tom âmbar, e da boca escorria algo que não era sangue. Ela se aproximava devagar, como se cada passo fosse um ritual. Eu vi o que você fez, Léo. Ela falou. Você me deixou. Eu não consegui responder. Davi gritou. Tentou correr. Ela foi atrás. E eu não sei se ainda estou aqui. Talvez eu esteja em outro lugar, onde o tempo não passa e o céu não muda. Talvez eu esteja enterrado em algum pedaço seco daquela mata, com um nome riscado ao lado de uma estaca. Talvez eu esteja escrevendo isso agora, tentando avisar alguém. Talvez seja tarde. Porque tem uma coisa que ninguém nunca entende direito sobre os rituais. Eles não terminam quando você sai do círculo. Eles continuam dentro de você. E quando você perceber, já vai estar tarde demais para apagar o seu nome.